Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com o planejamento dos jogos da UEFA Champions League, da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Vou pincelar aqui um pouco mais sobre os jogos que nós teremos nessas competições. Já adianto que as minhas entradas não serão em grande quantidade, tá certo? Esse é um vídeo mais de planejamento, de nós destrincharmos o que nós faremos no live, do que propriamente para oferecer um monte de bets aqui só para manter você assistindo os vídeos, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui então com os confrontos da UEFA Champions League. Antes eu peço para que você, claro, siga o canal, inscreva-se, dê aquele like no vídeo e vamos embora para o primeiro bloco nosso aqui, que é o bloco da UEFA Champions League, onde nós teremos Chelsea, Real Madrid e Napoli e Milan. O que acontece aqui? Primeiro jogo, Chelsea e Real Madrid. Um jogo muito difícil de trabalhar, todo o mercado amanhã vai estar totalmente voltado para esse jogo, né, na parte da manhã e da tarde, porque é o jogo que mantém a maioria dos apostadores atentos. É o jogo mais valoroso do dia para apostar? Não. Essa é a grande realidade. A UEFA Champions League ela detém uma grande fatia de dinheiro investido, só que pelo contrário, ela não é uma competição que te dá uma grande porcentagem de lucro, porque basicamente é uma competição sempre com as linhas muito ajeitadas, sempre uma competição com uma extrema delicadeza das casas e do mercado em movimentar as linhas. Então, se você é um apostador amador, você tem que, na verdade, ficar um pouco longe desses jogos, tá? Não quer dizer que nada tenha valor, né? Às vezes a gente consegue operar em mercado de finalizações, de passes, escanteios ou até ao vivo pegar um over limit e acaba sendo uma boa saída. Agora aqui para esse jogo, vamos lá, Chelsea e Real Madrid. Real Madrid é mais time. Eu confio em escanteios do Chelsea? Não, a escola inglesa não sabe fazer escanteios, né? Uma escola que não vai muito para a linha de fundo. Pegar, vamos dizer, finalizações de jogadores do Chelsea. Não sei se o Chelsea vai conseguir chegar tantas vezes no gol do Real Madrid. Então, o único cenário aqui que eu gosto é trabalhar um potencial over limit, tá? Que é a única coisa que eu penso aqui que pode compensar pra gente. Mesma coisa de Napoli e Milan também, tá? Trabalhar um potencial over limit. Esse jogo do Napoli contra o Milan, ele é mais interessante, tá? Ele é mais interessante. Porque a gente tem o Napoli perdendo o primeiro jogo, uma escola que pode proporcionar escanteios, só que como eu me posiciono no Napoli para escanteios, sendo que se ele fizer 1 a 0 a partida pode morrer ali e levar para prorrogação. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com o planejamento pré, porque se sai um gol na partida, muda todo o cenário, tá? De pressão do Napoli e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo aqui interessante, muito mais do que o jogo do Chelsea com o Real Madrid também, é esse over limit aí, tá? De a gente conseguir pegar os 25 do segundo tempo, aos 27 ali. Tudo isso eu vou falar no meu canal gratuito, tá? No Telegram, que tá aqui, ó. Você coloca no seu navegador t.me/DaniloQA e lá eu vou conseguir falar para vocês se eu vou me posicionar ou não, dependendo de como tiver o jogo. Agora, são 2 jogos de volta sempre são importantes para trabalhar em over, né? Porque você tem uma das equipes desesperadas pelo gol. Se tiver a margem, por exemplo, Chelsea 1 a 0, pode ficar muito bacana para over limit, porque o time vai se abrir todo em busca de segundo. E se a gente tiver o Napoli e Milan 0 a 0, também, tá? Então vamos deixar posicionado assim, sem nada fixo, sem nada comprometido pré-live, pra gente assistir o jogo. Deixa o mercado se posicionar, deixa o pessoal enfiar dinheiro nesses jogos e vamos pra Libertadores, tá bom? Copa Libertadores da América, como vocês perceberam, muitos jogos com os favoritos, muito favoritos, tá? Fluminense 1,14, Inter 1,16, Boca Juniors, tá errado. 1,40 com uma tosse, tô me segurando para não tossir. 1,45, Olímpia 1,45, Del Valle 1,30. Único jogo parelho amanhã nas cotações, linha de DNB para os dois lados, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Bom, começando pelo jogo do Fluminense com o The Strongest. A máxima aqui é que todo mundo vai no Fluminense golear. Eu concordo? Concordo. Me posiciono pré-live? Não. Tá, por quê? O Fluminense vai numa sequência extremamente desgastante de jogos, então, porra, cara, pra você pegar um -2 aqui, você só vai ter gringo 3 a 0. Eu até duplei na abertura Fluminense com o Del Valle no grupo VIP, ou na Invest, foi no grupo VIP. Conseguimos duplar ali, não foi não, foi na Invest mesmo só que a gente conseguiu. Fluminense com o Del Valle, foi uma boa dupla, mas agora já caiu, então perdeu o valor que tinha. Agora, é um pouco difícil, né? Eu posso até tentar... vou até abrir aqui do lado. Trabalhar, por exemplo, aqui
Vamos ver um menos 0,75 do Fluminense aqui com um ML do Del Valle. Ainda assim dá 1,52. Então assim, tudo muito baixo, tá? O que eu vou esperar é Fluminense ao vivo no A-1, A-0,75 ou A-meio, tá? Não vou pesar em escanteios, não vou pesar em muita coisa não, tá? Vou ficar nessa toada de pegar o Fluminense ao vivo. Acho que o Fluminense ganha, só que, putz, eu não vou bancar -2 pré-live, cara. Eu não vou ficar pegando o Fluminense pra ganhar mais de 5 escanteios. Porque o Fluminense, se fizer 1x0 amanhã, tá ótimo. O time tá vindo cansado, tá? Poupou alguns jogadores contra o América, mas ainda assim manteve alguns importantes no elenco. Vem de título carioca, uma sequência desgastante. É um ótimo jogo pra você fazer 1x0 ou até 2 e tirar o pé. Por isso que eu vou ficar nessa toada. Já o Inter contra o Metropolitanos, eu já acho o Metropolitanos pior que o The Strongest, só que eu acho o Inter pior que o Fluminense. Só que o must win do Inter é muito maior, né? Vem de um empate contra o Medellín, Independiente Medellín, precisa vencer porque vem de uma sequência pouco empolgante, então uma vitória amanhã para o Inter, ela traz uma confiança importante, ela traz uma confiança exacerbada, tá certo? Então assim, o Inter eu também não vou pegar pré-live, mas é uma linha que eu posso puxar um pouco para cima ali, um menos 1,25, um menos 1,5, mas também, repito, só no ao vivo. O Inter ao vivo com uma linha mais esticada, tá? Então no ao vivo a gente consegue trabalhar aí, mas muita calma. Tá? O Metropolitanos tende a ser um time fora do hall da Venezuela, é um time ali de meio de tabela na Venezuela, não apresenta grandes jogos. Diferente do The Strongest, que é um time mais maduro, que é um time que tá brigando pelo campeonato boliviano, que tem mais camisa. Só que o Inter também é um adversário que, por mais que precisa vencer, já empatou com o Always Red em casa, né? Quando precisou lá na Libertadores 2020, o time empatou em casa. Então o Inter adora dar umas mancadas. Talvez quem esperar amanhã, quem tiver paciência, pode colher bons frutos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo complicado. Tô achando a rodada de amanhã muito complicada. Eu acho que aqui um empate é bom para ambos, tá? Porque o Galo depois se recupera em casa. O Cap ganhou o primeiro jogo fora, então acaba que para mim aqui nós temos duas... O Cap ganhou o primeiro jogo fora? Ganhou, né? Do Monagas. Foi? Não, empatou com a Alianza Lima. O empate aqui, assim, ele mantém, né? Ele mantém o Cap com 2 pontos, dá uma sobrevida ao Atlético, então assim... Mas aquela coisa, esse jogo pra mim eu não faço nada, tá? Não vou fazer nada a fazer aqui nesse confronto. Boca Juniors e Deportes Pereira. Esperar, talvez, desculpa essas tossidas aí que tá difícil de fazer o vídeo, tô me controlando aqui. Boca Juniors e Deportivo Pereira. Deportivo Pereira é um time da Colômbia que não tem tanta qualidade assim, não é um time como o Deportivo Cali, que também tá mal ultimamente, não é um time como o Independiente Medellín, como o Atlético Nacional, só que o Boca tá numa fase terrível, né? Se pegar os últimos jogos do Boca, não venceu quase nenhum em casa. Se papar de que na La Bombonera o Boca faz a diferença, isso é coisa do passado, tá? O Boca tem levado um monte de jogos para a Bombonera e não tem sido efetivo nos últimos anos. Contra o Deportivo Pereira amanhã eu acho que vence, mas eu vou esperar uma situação mais limite, tá? Vou esperar o Boca tomar e me posicionar em cantos ou descer. Eu vou fazer isso, tá? Pro Boca Juniors. Eu acho que é o que para mim serve nesse confronto, certo? Olímpia e Patronato. Talvez me posicionar no Olímpia. Patronato, time de segunda divisão da Argentina. Acaba sendo um time bem abaixo do que a Libertadores oferece. Ah, mas é da Argentina, ok, mas o Olímpia tá no nível de enfrentamento que é baixo no Paraguai, mas ainda assim é acostumado a jogar com o Cerro Porteño, com o Libertad, com o Guarani. A segunda divisão da primeira divisão do Paraguai é forte porque tem muitos times de camisa, né? Cerro Porteño, Libertad, Guarani e Nacional. Tem esses 5 times na primeira divisão lá, é basicamente isso. Eu tô colocando um time que não é do Paraguai. Campeonato. Metade da primeira divisão é de times que fazem clássicos, é isso mesmo, são 5 times muito fortes, tá? Então assim, o nível de enfrentamento com o Olímpia tá acima, e o Patronato é um time que tá quase nas últimas posições da segunda divisão argentina.
Por isso eu gosto de talvez posicionar aqui no Olímpia, tá? O time do Olímpia, ele é um time que na Libertadores é um Paraguai que tem mais tradição. Ele vem de um empate na primeira rodada com o Melgar em 1-1, então a vitória aqui ela é muito importante em casa. O Olímpia, dentre esses times que estão com odds 1,40, é um dos que a gente mais tem que confiar amanhã, tá? Um time que tem fator casa importante, camisa importante, pega um adversário acessível, acho que é uma boa. Outro time que a gente deve confiar também amanhã que ganha é o Del Valle, tá? Vou me posicionar no -1 ao vivo, tá? Gosto muito do Del Valle, já tô no Del Valle no VIP, eu vi aqui. Del Valle vence mais de 4 escanteios, a cotação tá 1,57 agora, mas assim, quem quiser se posicionar no Del Valle e mais de 5 escanteios, eu não vou registrar, tá? Porque eu acho um pouco alto, mas pode talvez arriscar, porque o Del Valle faz muitos cantos em casa e o Del Valle amanhã derruba esse Liverpool, tá? Amanhã o Del Valle da lista aqui, tirando o Flu e Inter, que são os times que eu mais confio, Del Valle e Olímpia são times que eu também gosto e acho que vão fazer um caldo aí. Tanto que vou montar até uma múltipla, pra quem quiser lá no meu Instagram, tá? @tipsterdanilo, quem quiser conferir lá vai estar nos stories, tá bom? Montar uma múltipla agressiva e uma normal, tá? Pra gente pegar esses favoritos aí. Na Copa Sul-Americana, Newell's e Blooming. Toma muito cuidado com esses argentinos, tá? Muito cuidado. Geralmente jogam com o nome, mas sofrem. Distância que é gigantesca, mas a gente tem que entender que a cultura do Brasil é uma coisa e a cultura da América do Sul em geral é outra, tá? Às vezes o Newell's não tá valorizando muito a Sul-Americana. Vamos tomar um pouco de cuidado, tá? Então aqui eu vou nada fazer por enquanto. Red Bull Bragantino e Oriente Petroleiro. Acho muito que vem goleada amanhã do Bragantino. Gosto e já vou plantar esse -1,75 do Bragantino. Já até apostei aqui agora a 1,70, tá? Por quê? Bragantino é um time que não tem tanta tradição, é um time que a Sul-Americana pode fazer um peso enorme na história dele, ser campeão, por exemplo. Já chegou na final em outros anos, já provou que se dedica na competição. É um time que é muito forte ofensivamente, dentro de casa principalmente, e enfrenta um adversário acessível, o time da Bolívia, Oriente Petroleiro, tomou de 10 ano passado o Fluminense. Não que a gente faça um comparativo agora, mas é muito importante a gente entender que o Bragantino, dessa lista da Sul-Americana, talvez seja o time mais interessado em fazer uma grande exibição amanhã, tá bom? Então, assim, vem de vitória sobre o Bahia, vem numa toada positiva nessa última semana e vencer o Oriente Petroleiro pode dar uma bagagem muito importante para o time conseguir colher bons frutos na próxima rodada do Brasileirão. Então, essa é minha única bet pré-live por enquanto. Estudiantes e Taquari do Paraguai, eu espero uma goleada do Estudiantes, mas não planto nada, tá? Talvez ao vivo. Taquari com chances de ir com o time reserva. Ver live. Porque o Taquari contra o Bragantino ele já foi reserva. O time do Taquari é muito fraco. Reserva mais ainda. Jogando com Estudiantes. Mesmo papo do Newell's. Só que aqui eu acho que é um nível de enfrentamento mais distante. Taquari é pior que o Blooming. O Estudiantes com o Newell's eu não consigo fazer um comparativo muito forte. Porque eu também não sou cara mais entendido do campeonato argentino, mas aqui me parece que a gente vai ter uma goleada dos Estudiantes um pouco pesada aí, tá bom? Palestino e Estudiantes de Mérida, manjo muito pouco dos dois times, acho que a 1,45 tá bem colocado as cotações, Palestino time do Chile, Estudiantes time da Venezuela, me parece que é isso mesmo, 1,45, nada a fazer. São Paulo e Puerto Cabello. Jogo difícil para o São Paulo, possivelmente, tá? Eu acho que São Paulo ganha. Até porque é difícil você traçar um comparativo e dizer que um time da Venezuela vai dar trabalho para um time brasileiro. A distância é muito grande. Só que o Puerto Cabello está liderando de longe o campeonato venezuelano, fez um projeto muito bacana. Hoje é o melhor time da Venezuela. Então, assim, Puerto Cabello nem conheço, não vai nessa, tá? Puerto Cabello hoje é basicamente o Caracas de antigamente. É um time que dá trabalho. Em setor internacional, é um pouco difícil de dizer porque o Puerto Cabello também ele é venezuelano. Só que São Paulo é um time que eu não colocaria muitas fichas não para amanhã, tá? Então eu vou deixar nada a fazer. Na verdade eu vou deixar dupla chances SP ou cantos se rolar 1-0 Puerto. Bom? E para finalizar, Santa Fé e Ginásio 1,90 Santa Fé. Não manjo muito dos dois times, nível de enfrentamento parecidíssimo. Um time da Colômbia, outro da Argentina.
O Santa Fe tem mais camisa, o Gimnasia também não é bobo, 1,90 eu acho que tá justo, tá justo. O Santa Fe é um time que parece ser bem under, né? Pelo menos na época que ele jogava a Sul-Americana, lá em 17, 18, era um time com um viés bastante under. Pode ter mudado, né, o DNA do time. Então aqui, como eu não manjo nada dos times, nada a fazer, tá bom? Nossa única bet, então, plantada no pré-live, RB Bragantino menos 1,75 contra o Petroleiro. Fiquem ligados no meu canal do Telegram gratuito e estudem esse conteúdo, tá? Esse conteúdo é mais do que mandar bets para vocês, é falar um pouco mais sobre o que eu penso de cada time e eu acho que pode ser muito útil para vocês. Vou deixar uma múltipla lá no meu Instagram, @tipsterdanilo, se você quiser conferir vai ser muito bem-vindo e já aproveita para me seguir lá, tá certo? @tipsterdanilo tá aqui na descrição. Vamos que vamos, valeu!